Abelardo e a máquina de escrever. Abelardo? Abelardo! Presente! Ufa! Puxa, quase levei falta. Ai, essa coisa de ser o primeiro da pauta às vezes é complicado. Eu quase sempre fui o primeiro da chamada na escola. No primeiro ano, o primeiro da sala era o Abel. Mas imbatível mesmo era um baixinho de nome Arão da outra sala. Eu nunca tive um xará, quer dizer, um colega com nome igual ao meu. Quem escolheu meu nome foi o vovô. Ele adorava um programa de TV chamado Cassino do Chacrinha! O apresentador desse programa se chamava Abelardo e a música cantada na abertura começava mais ou menos assim. Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Menino levado da breca, chacrinha foi chacrinha na música discoteca. E daí que veio meu nome. Meus pais gostaram da sugestão do vovô, pois Abelardo vem de abelha e significa ousado e empreendedor. Bom, eu não entendi muito bem o que significa empreendedor, mas eu sou ousado e corajoso, como uma abelha. Outra coisa que me agrada é que o nome Abelardo tem as duas primeiras letras do alfabeto, A e B. A primeira vogal e a primeira consoante. Ai, não é legal? Eu não sei se é coincidência ou se é influência do meu nome, mas eu gosto de tudo que se relaciona com as letras do alfabeto, com as sílabas e com os fonemas, quer dizer, com o som que as letras reproduzem. Acho que devido a tanto interesse na escrita, é que aprendi a ler mais rápido que a maioria dos meus coleguinhas do primeiro ano. E acabei sendo escolhido para ser o orador da turma. E por favor, não confundam orador com padre ou com pastor. Bom, como eu disse, eu sempre gostei de saber tudo sobre as letras do alfabeto, porque é com ela que nós formamos as palavras. Papai me disse que os homens pré-históricos já registravam suas histórias com pinturas do interior das cavernas. Na verdade, eles não escreviam, pois só usavam símbolos como o sol, os animais, instrumentos de caça e pinturas humanas. É que as letras ainda não haviam sido inventadas. E só foram inventadas bem mais tarde, quando o homem passou a viver de forma mais organizada em vilas e em cidades. Bem, depois disso é que surgiu a escrita formada por letras, da forma como nós utilizamos nos dias atuais. E o meu pai também disse que as letras não surgiram tal como nós conhecemos hoje, e que elas foram se transformando com o passar do tempo. Então eu pensei... as letras também já tiveram infância. Não cresceram de tamanho, mas passaram por uma transformação. E sobre o tamanho das letras, o meu pai também explicou, ele disse que quando os gregos escreviam em pedras, como nas fachadas dos templos, eles usavam letras grandes, maiúsculas. Era para ser vista bem de longe. E quando escreviam em papiros é um tipo de papel da época, ou escreviam em uma lousa de pedra, eles usavam as letras minúsculas para economizar espaço. Mas uma coisa que papai me contou que me impressionou é que já houve tempo em que não existia nenhum tipo de letra. E
Imagine um mundo sem letras e sem palavras escritas. Ué? Meu pai ainda disse uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Antes da escrita, todo conhecimento era transmitido oralmente. Oralmente quer dizer que por meio de palavra falada, e não da palavra escrita. Os povos antigos escreviam em papiros, em tábuas de madeira, em lousas de pedras e em jarros de barro. Meu pai continuou explicando que lá na Índia, Índia é um lugar que fica para lá da Grécia, bem para lá. Lá foram criados os primeiros algarismos numéricos. Isso quer dizer que antes do A, B e do C, foram inventados o 1, o 2 e o 3. Isso mesmo, Abelardo. Os indianos inventaram o 1, o 2, o 3 e a sequência completa até o número 9. Também inventaram o número 0. Puxa! Até o 0 teve que ser inventado? Sim, Abelardo. Tudo teve que ser inventado. Que legal! Papai contou que foram os fenícios que criaram o primeiro alfabeto. Os gregos e os romanos também criaram seus próprios alfabetos, dando origem ao alfabeto que nós conhecemos atualmente. Olha, eu não sei vocês, mas depois dessa conversa que tive com meu pai, eu fiquei ainda mais interessado em tudo que é relacionado com as letras do alfabeto. Outro dia, eu vi minha mãe usando o computador e reparei como ela era rápida no teclado. E ela também usava todos os dedos no teclado para digitar. Eu perguntei à mamãe onde ela aprendeu a digitar dessa maneira e ela respondeu: Eu não aprendi a digitar no computador, Abelardo, mas em uma máquina de escrever. Hã? Como assim uma máquina de escrever? Isso mesmo, uma máquina de escrever. E o vovô ainda tem guardado a máquina em que eu aprendi a datilografar. Datilografar? Sim, datilografar. É assim que a gente falava antigamente. Ela contou que era tudo muito diferente da forma como se faz hoje em dia. Ela disse que a primeira coisa que fazia era colocar a folha de papel na máquina. Para usar a máquina de escrever, era preciso estar bem treinado, pois qualquer deslize na hora de apertar as teclas provocava erro e arruinava todo o trabalho. Depois de ficar sabendo da tal máquina de escrever, eu não perdi tempo. Na primeira visita que fizemos aos meus avós, eu fui logo perguntando onde estava a máquina de escrever. Que máquina, menino? Meus avós não entenderam foi nada, mas a minha mãe explicou tudo para eles. O vovô trouxe então para a mesa do escritório, que fica ao lado da sala de estar, aquela engenhoca. Foi assim que ele chamou a máquina de escrever. Era uma máquina pequena e muito pesada, viu? Mas uma coisa que chamou a atenção, apesar de ser um objeto muito diferente do computador que conhecemos, com teclado, mouse e impressora, a posição das letras na velha máquina era idêntica à do computador lá de casa. Eu fiquei até entusiasmado em fazer um teste naquela engenhoca. Bom, eu achei as teclas meio duras e tive que me acostumar a acionar uma avalanca ao final de cada linha. Bom, mas foi bem divertida essa experiência e cometi muitos erros de digitação. Quer dizer, de datilografia. E se fosse um trabalho de escola, certamente eu teria que refazer tudo. Ainda bem que foi só uma brincadeira. Com
como eu nasci na era dos computadores domésticos, eu não precisei aprender a datilografar. Aprendi sim a digitar, que é muito mais fácil. E diferente da mamãe, que usa todos os dedos das mãos, eu só uso uns 3 ou 4. No computador, você pode alterar todo o texto no monitor e fazer as correções antes de enviar para a impressora. Ufa! Bendita tecnologia! Mas como uma pergunta puxa a outra, surgiu uma outra dúvida. O teclado, ele poderia começar com a letra A no alto à esquerda e seguir a sequência com as demais letras do alfabeto até a letra Z. Por que as letras do teclado não seguem a sequência alfabética? Agora, você acredita que nem minha mãe soube responder? Quem salvou o dia foi meu avô. Ele começou dizendo que a primeira máquina de escrever foi inventada por um inglês chamado Henry Mills em 1713. Ele disse que este modelo de máquina ainda seguia a sequência alfabética no seu teclado. As máquinas eram muito caras naquela época e o pessoal tinha o hábito de escrever cartas à mão e caprichar na caligrafia. Bom, foi o que disse o vovô, né? As máquinas da época apresentavam alguns tipos de problemas. As barras dos tipos eram muito próximas e se a pessoa fosse muito rápida, os tipos colidiam e agarravam, interrompendo a datilografia. Então, tiveram que estudar as palavras e as letras mais usadas do alfabeto. Foi assim que decidiram mudar a sequência alfabética e as dispôs de forma a evitar o máximo que os tipos agarrassem e interrompessem a datilografia. Ou seja, para salvar a invenção, tiveram que criar um teclado para ser usado lentamente. Será que minha mãe sabe disso? Meu avô demonstrou saber tanto sobre máquina de escrever. Aí eu pensei, hoje em dia a tecnologia nos permite fazer coisas muito bem feitas e com rapidez. E daí em diante a conversa foi longa e não parou mais. E já era tarde da noite e minha mãe continuava empolgada, escrevendo e datilografando. Tudo ao mesmo tempo. E sem medo de errar, viu? De volta à sala de estar, eu fui escorregando no sofá macio da vovó e atordoado com tanta informação e tanta novidade. Acabei ficando meio sonolento e adormeci, embalado pela boa conversa e pelo barulho daquela velha máquina de escrever que não parava de bater o tic-tac. Letras são abelhas, palavras enxames, livros colmeias, leitores flores, autores apicultores e a literatura uma infinita fábrica de mel. Marcelo Soriano.